Querido amigo, querida amiga, graça e paz. Neste momento nós vamos estudar acerca da última coluna da verdade e Salmos 119, versos 142 diz o seguinte: A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Neste texto nós vemos a última coluna da verdade, que é a lei de Deus. Vemos que a lei de Deus é a verdade. E nós vamos, neste momento, descobrir qual é a estratégia do inimigo para lançar por terra a verdade da lei de Deus. Vemos em Daniel 8,12 que ele está prosperando em lançar por terra a verdade. É o texto base de nosso estudo. Ele está prosperando em lançar por terra a verdade e vamos ver como ele está prosperando em lançar por terra a verdade da lei de Deus. Aqui em Mateus capítulo 5, verso 17, nós vemos a primeira verdade que o inimigo busca lançar por terra acerca da lei de Deus. Diz o seguinte: Jesus Cristo está dizendo, ele diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Neste texto nós vemos claramente que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha que ele não veio para revogar. Revogar significa abolir. Ele não veio abolir a lei e nem os profetas. Diz o texto que ele veio cumprir a lei. O termo cumprir aqui significa dar o sentido correto. E vemos no Sermão da Montanha Cristo dando o sentido correto à lei, mostrando que a lei ela é espiritual. E ele veio para cumprir também no sentido de obedecê-la. E aqui está nos dizendo que Cristo de modo algum veio abolir a lei, ou seja, o Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos. Cristo não veio abolir a lei. E o inimigo tem buscado lançar essa verdade por terra, levando pessoas a acreditar que a lei de Deus foi abolida. E assim, as pessoas têm pisado na lei de Deus, dizendo que a lei de Deus fora abolida na cruz do Calvário, que ela não tem mais valor algum para nós hoje. E isso é uma mentira que o inimigo busca levantar para lançar por terra a verdade de que Jesus não veio abolir a lei, e sim cumpri-la. Aqui em Romanos, capítulo 3, verso 31, diz o seguinte: Anulamos, pois, a lei pela fé? Então Paulo está perguntando: será que pelo fato de sermos justificados por fé, será que anulamos a lei por isso? Ele diz: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui a verdade é clara, de que a fé não pode anular a lei. Por que a fé não pode anular a lei? Porque o propósito da lei é nos conduzir a Cristo, de acordo com Romanos 10, verso 4. A finalidade da lei é nos conduzir à fé em Jesus Cristo para que a gente seja justificado por fé nele. E Paulo é claro a nos dizer: a fé em Jesus não anula a lei, porque se nós anularmos a lei pela fé em Jesus, nós não teremos um caminho para se achegar a Jesus, porque é pela lei que nós nos achegamos a Cristo e nele exercemos fé. Pois pela lei nós vemos a nossa condição de necessitados de um Salvador, e aí recorremos a Cristo, e aí exercemos fé nele como nosso substituto e Salvador. E o inimigo busca lançar essa verdade por terra, dizendo que a fé em Jesus Cristo anula a lei, que a fé em Jesus Cristo anula os mandamentos de Deus. Só que Paulo é dizendo o seguinte em Romanos 3,31, que não anulamos a lei pela fé, pelo contrário, a fé ela confirma a lei em Cristo Jesus. Por quê? A fé em Jesus ela confirma a lei, porque é necessário da lei para mim ter fé em Jesus Cristo como meu Salvador e substituto. Portanto, o inimigo tem lançado essa verdade por terra, dizendo que a fé exclui a lei de Deus. Essa é a segunda estratégia dele. Aqui em Romanos, capítulo 6, verso 14 e 15, tem uma outra verdade que o inimigo busca lançar por terra. Diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Vemos nesse texto uma verdade que poucas pessoas entendem. O texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em primeiro lugar, o inimigo busca levantando a mentira de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por meio da lei, e que agora as pessoas do Novo Testamento,
elas não estão mais debaixo da lei, sim da graça. Isso é uma mentira que ele levanta, porque vemos em 2 Timóteo 1, verso 9, que a graça de Deus ela está disponível ao ser humano desde os tempos eternos. Antes da fundação do mundo, a graça de Deus já estava ao ser humano. Graça é o favor imerecido. E vemos a graça de Deus nos sacrifícios cerimoniais dos cordeirinhos que eram mortos, a fim deles, do fim do ofertante, receber o perdão. O fato de não estar debaixo da lei mais, significa que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, e sim do favor de Deus. E Paulo é claro ao dizer isso. Ele diz, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Ele fala de modo nenhum. Ou seja, o fato de eu estar debaixo da graça não me dá liberdade para mim viver no pecado. Não me dá liberdade para me transgredir a lei de Deus. Porque a graça, ela deve estar em união com a lei. Se eu estou no favor de Deus e vivo na transgressão, logo essa graça não é mais graça, é desgraça. E o inimigo busca lançar essa verdade por terra dizendo que a graça exclui a lei. Falando que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Que a época da lei passou e hoje é a graça, não precisamos mais da lei. Porém, vemos de acordo com esse texto que isso é uma mentira. E essa mentira do inimigo cai por terra com a verdade de que não estar debaixo da lei significa não estar mais debaixo da maldição da lei. A maldição da lei, de acordo com Gálatas 3,13, que Cristo se fez maldito por nós. E aí, então, pagou o preço da transgressão da lei, que foi a morte, morrendo em nosso lugar. E Paulo é claro dizer que o fato de estarmos debaixo da graça não significa que vamos viver no pecado. E esse é um dos extremos que o inimigo busca levar o povo de Deus hoje, dizendo que a lei de Deus foi abolida, dizendo que a graça e a fé anulam a lei e que podemos viver de qualquer maneira, podemos viver sem a lei, sem a obediência, sem referência a Jesus Cristo. Existem dois extremos que o inimigo busca levar as pessoas. O primeiro a gente acabou de ler em Romanos 6,14, de que a salvação pela graça me exclui da obediência à lei. Então leva a pessoa a crer na salvação dela e viver uma vida de qualquer maneira, sem obediência e submissão à vontade de Deus. O outro extremo está aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 16, que o inimigo busca levar as pessoas. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados por fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui é um outro extremo que o inimigo busca levar as pessoas. O texto é claro, a verdade nos diz que ninguém é justificado por obras da lei, ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei manda, por obedecer à lei de Deus. E o inimigo tem levado muitas pessoas ao legalismo, à salvação pelas obras, salvação por meio do batismo, a salvação por meio de caridade, a salvação por meio de todas as coisas boas que a pessoa faz, por meio da obediência, da entrega do dízimo e tudo mais. Tudo isso é importante, relevante, porém não como um propósito de herdar a salvação. A salvação e a justificação é unicamente pela fé em Cristo, como nosso substituto, salvador e penhor. E o inimigo busca levar as pessoas a esses dois extremos, a pisar a lei de Deus e viver uma graça barata na transgressão, e o outro extremo, viver no legalismo, buscando a justificação por meio das obras da lei. Isso é a estratégia do inimigo, levando os dois extremos para que a lei de Deus seja pisada de duas maneiras, por meio do legalismo, por meio da libertinagem. Aqui em Daniel, capítulo 7, nós vemos o surgimento de um chifre pequeno que surge. É o mesmo de Daniel, capítulo 8, que tem prosperado em lançar a verdade por terra. E olha que esse pequeno chifre, esse poder que levanta, que o inimigo levantou, olha o que ele fez com a lei de Deus. Diz o verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, então o poder que o inimigo levantou, ele cuidaria em mudar a lei de Deus. Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então, essa é a quinta estratégia do inimigo, mudar a lei de Deus. E ele levantou um poder nessa terra para mudar a lei de Deus. Só que a gente vemos claro na palavra de Deus, Malaquias capítulo 3, verso 6, que Deus não muda, Deus é imutável. A lei reflete o caráter de Deus, ela expressa a vontade do Criador. Se o Deus legislador da lei não muda, a sua lei também não. A lei ela é a base do governo de Deus. E o fato de ter Cristo morrido na cruz
é um argumento poderoso para dizer que a lei é imutável e não pode ser mudada, e não poderia ser mudada, porque se a lei pudesse ser mudada para satisfazer a vontade do homem, Cristo não precisaria ser morto na cruz. Porque ao homem transgredir a lei de Deus no início, ele simplesmente mudaria a lei para satisfazer a condição do homem, para não precisar haver morte. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, é um argumento poderoso de que a lei de Deus não muda. E o inimigo levantou um poder na terra para mudar a lei de Deus. Ele cuidaria em mudar a lei e os profetas. Essa é a quinta estratégia do inimigo, mudar a lei de Deus, a imutável e eterna lei de Deus, que revela a sua vontade, que revela os nossos pecados. Essa lei é imutável, não tem mudança, mas o inimigo, por meio da sua quinta estratégia, buscou mudar a lei. Como o inimigo tem buscado mudar a lei de Deus? Vemos aqui em Marcos, capítulo 7, verso 8. Diz o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Aqui vemos o contexto que os fariseus estavam rejeitando o mandamento de Deus para guardar a tradição deles. A tradição daquele momento era lavar as mãos. E hoje, a lei de Deus tem sido pisada pela tradição. Como as pessoas têm mudado a lei de Deus? Por meio da tradição, dizendo que os pais da igreja acreditavam de tal maneira, que foi mudada a lei de Deus no decorrer da história, mas a Bíblia não dá apoio nenhum para tal mudança. E assim, as pessoas têm negligenciado o mandamento claro de Deus na Bíblia, guardando então a tradição dos homens. E assim, colocando o preceito de Deus de lado, guardando a própria tradição. É por esse meio que o inimigo busca mudar a lei de Deus, por meio da tradição. Vemos que a lei de Deus, ela é a base do trono de Deus, do governo de Deus. Ela expressa a sua vontade. Vemos os extremos de viver querendo ser justificado pela lei. É um jeito que o inimigo tem buscado pisar a lei de Deus. O jeito de pôr a lei de Deus de lado. Uma salvação pela graça barata, que exclui da obediência. Uma fé que exclui da obediência. Uma graça que exclui de transformação. E vemos o inimigo buscando esses extremos, também mudando a lei de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz algo muito esclarecedor e diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Legítimo quer dizer correto. Então Paulo está nos dizendo o seguinte, que a lei de Deus é boa. Romanos, ele já tinha dito em Romanos 7,12 que a lei de Deus é santa, justa e boa. A lei de Deus é boa. Romanos 8 vai nos dizer que o problema nunca esteve na lei. O problema não está na lei de Deus, que é perfeita. Isaías 42, 21 diz que Cristo veio exaltar a lei e torná-la gloriosa. Portanto, o problema nunca esteve na lei de Deus, porque a lei de Deus é boa. O problema está com a natureza humana do homem. Mas o apóstolo Paulo fala que a lei pode ser maldição para nós se nós usarmos ela de maneira incorreta. Ou seja, querer ser justificado para a lei vai ser maldição para nós. Se queremos pisar a lei de Deus, também nós estaremos fazendo com que ela seja maldição para nós. E aqui nós vemos que a lei é boa se nós usamos ela de modo legítimo. Qual é o modo legítimo de usar a lei de Deus? É o modo com que Deus instituiu. Deus instituiu a lei como expressa a vontade dele. E essa lei, ela revela-nos o caráter de Deus, a vontade dele. E ao contemplar essa lei, nós vemos, através de nossa natureza humana, que é impossível nós guardarmos 100% essa lei. E ela, então, nos leva a Cristo. E Cristo, então, nos justifica pela fé, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida pela transgressão da lei de Deus. E então Cristo nos mostra como devemos usar essa lei. Em João, capítulo 15, verso 10, Cristo disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho eu também guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E Cristo está dizendo nesse texto que ele guardou os mandamentos de Deus quando esteve na terra, e permaneceu no amor de Deus. Assim também ele pede para que a gente guarde o mandamento dele, a fim de que permaneçamos no seu amor. Ele e o Pai são um, ele deu a lei lá no início. E Cristo, guardar o mandamento de Cristo é o mesmo que guardar o mandamento do Pai. Portanto, a lei deve ser usada de modo correto. De que maneira? Ela nos leva a Cristo, mostrando o nosso pecado. Cristo então nos salva. E Cristo diz: agora se você me ama, porque eu te amei primeiro na cruz, agora você guarda os meus mandamentos. Esse é o modo correto de usar a lei. Que possamos estudar e conhecer a verdade sobre a lei de Deus, para não irmos para o extremo, que é o que o inimigo quer. Que Deus nos abençoe e Deus nos guarde. Amém.